gestores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje continua no Excel. É mais uma brincadeirinha do que o Excel pode fazer. Vocês vão reparar que o Excel ele é uma grande calculadora, além de fazer gráfico, além de armazenar dados, ele consegue trabalhar muito bem com esses dados, é uma ferramenta imprescindível para qualquer gestor de qualquer área do conhecimento. Tá? Para a gente aprender um pouquinho das características dele, fazer só umas brincadeirinhas, umas simulações com vocês, depois vou pedir que vocês mandem a de vocês para mim. A primeira delas é que abrir uma planilha de Excel, escrever aqui, estatística da minha quarentena. Vou perguntar para as pessoas que estão convivendo comigo na minha quarentena, que estão ou na minha casa, ou que estão frequentando mais, não sei. Você vai colocar aí o que você achar melhor. E você vai estipular algumas perguntas que as respostas são dadas numericamente. Quem são essas pessoas que estão com você na sua quarentena? Eu tô chutando aqui mãe, pai, avó, se quiser por nome pode por nome, irmão, não tem irmão. Tô aqui colocando vários dados, põe aí as pessoas que estão convivendo mais diretamente com vocês nessa quarentena. E aí você vai começar a colocar os dados numéricos que você achar interessante em relação a essas pessoas. Então aqui eu tô só chutando qualquer dado, você vai colocar o que você achar interessante, o que for verdade, idade, sei lá, 50, 45, 70, 10, ó, não tenho nem irmão, nem de criança, né? Enfim. Número de sapato, você coloca aí a informação que você quiser. Não, 41 para mãe, coitada. 36, 42, 40. E aí, enfim, eu coloquei aqui algumas perguntas que vieram na minha cabeça. Quantas vezes você toma café por dia? Quantos empregos já teve na vida? Inventa as perguntas que você quiser. Faz aí um rol aí de umas 10 perguntas, enfim, e coloca. Depois, formata os dados da maneira como você quiser, de maneira a ficar uma coisa bem organizada, que eu tenho certeza que você sabe fazer com isso. E a partir desses dados, o Excel consegue trazer algumas análises para a gente. Uma delas, por exemplo, é média. Como que a gente faz média aritmética? Soma e divide pela quantidade. E o Excel ele tem umas funções. Para eu chamar essas funções, basta eu pôr o igual. E aqui tem um f de x, que é a função que tem. E você pode procurar a função que você quiser. No meu caso, o meu Excel está em português. Se eu digitar média, tem vários tipos de média. Eu quero a média simples. Apertei aqui. E ele já abre um parênteses. Se o seu Excel tiver em inglês, você pode procurar esses termos em inglês. Média em inglês é average. Pode dar um Google, que o Excel tem. No Google tem todos os termos do Excel em inglês. Eu quero a média de qual intervalo? Aqui, desse intervalo da altura da mãe, eu clico e arrasto até aqui. Soltei, tá vendo que aparece aqui dentro 2 pontos? Ou aqui também? Então, a função média da célula do C7, esses 2 pontos significa até a célula do F7. Se eu der Enter, ele calculou o valor médio. Então, a altura média é 165 centímetros, ou 1,65 m. Eu quero calcular a média de tudo. Então, você preencheu aqui 10, 20 linhas. Para repassar essa fórmula para toda, clica aqui e vai arrastando até onde você fez. Como até onde eu fiz nesse exemplo até aqui, eu arrasto até aqui, ó. Calculou a média de tudo isso que eu falei para vocês. Tá? Veja, média é uma coisa interessante, só que tem outro dado muito interessante atrelado à média, que a gente vai ver depois na escola, que a gente chama esse dado de desvio padrão. Aqui eu estou colocando a idade das pessoas na casa de vocês. Coloquei uma linha aqui em cima. Então, idade na casa. E se eu perguntar para vocês
a idade das pessoas da sala de aula de vocês. Idade na sala de aula. Claro que aqui não vai ser mãe, pai, avô e irmão, só vou colocar dados quaisquer. Então, vai ter gente de 14 anos, vai ter gente de 15, vai ter outro de 14, vai ter um de 16. Se eu calcular a média, ó, vou arrastar aqui para baixo, a média aqui deu 15, estou comparando só esses dois daqui de idade, certo? Só para vocês entenderem o que significa o desvio padrão. A média foi calculada com base nos dois. Só que na sala de aula, vocês concordam comigo que as idades dos alunos, elas estão muito próximas à média? Então, esse desvio padrão mede isso. Ele mede quão longe os valores estão da média. Então, a fórmula do desvio padrão é essa daqui, desvipad, né, que sai em português. O desvio padrão desses dados, do C8 até aqui, ó, dá 0,7. Se eu descer para a idade na casa, vai ser muito maior, vai ser 21 anos. Então, na minha casa fictícia, porque nem irmão eu tenho, o desvio padrão das idades é muito maior, porque tem gente muito mais velha e tem gente muito mais nova. Na sala de aula, esse desvio padrão é muito menor. Uma coisa que a gente acha na matemática, a gente chama de coeficiente, e esse coeficiente, ele pode ser uma porcentagem. Então, vou colocar aqui o desvio padrão, vou jogar essa fórmula para todos, não só para baixo, pode jogar para cima também. E o que seria esse coeficiente? Eu vou apagar essa célula aqui porque na sala de aula não interessa. Vou apagar daqui a pouco. É a porcentagem que o desvio padrão representa da média. Como que eu acho a porcentagem? É o valor dividido. O dividido no Excel é o símbolo da barrinha. Valor do desvio dividido pela média, como é porcentagem, multiplica por 100. Então, dá uma olhada que interessante. Ó, os dados que eu fiz. Na sala de aula. A idade na sala de aula está variando 4,7%. Na casa está variando 49% em relação à média. É muito grande, né? Mas é isso mesmo. Isso é útil. Então, vou apagar esse daqui na sala de aula, que ele não interessa. Excluir toda essa linha. Só para você entender o que significa aí o desvio padrão. Eu estou achando... Eu quero sem preenchimentos, vai ficar tudo branco. Eu estou achando que tem muitos números decimais aqui. Então, você pode escolher, vem aqui, formatar células. Você quer essas células como número, uma casa decimal só, ó, já começa a ficar melhor. Colocar tudo centralizado. Vamos, centraliza bem. Esse coeficiente é uma porcentagem. Se você quiser vir aqui formatar células, porcentagem, ele já aparece em porcentagem. Só que quando você aparece em porcentagem, está vendo que aqui na fórmula você multiplicou por 100? Aí na fórmula você tira o multiplicado por 100, porque quando você clica em porcentagem, ele já faz direto. Ó, vou corrigir, pronto, já corrigiu, já trabalhou com a porcentagem. O que mais que o Excel faz de interessante? Você quer saber qual que é o máximo desses valores? O Excel tem a função máximo. Mesma coisa. Qual é o máximo? Opa, aqui em cima eu só vou escrever o título. Então, aqui em cima é o máximo. Aqui do lado é o mínimo. Então, qual é a altura máxima da minha casa? Igual, máximo, abre parênteses, seleciona o que você quer, fechou parênteses, deu Enter. A altura máxima é 1,80. Qual é a altura mínima? Igual, mínimo, entre parênteses, seleciona os dados que você quer, dá Enter. Aqui é um exemplo de brincadeira que dá para fazer com Excel, para a gente começar a entender como que essa planilha, essa calculadora funciona, faz as perguntas que você quer. Depois, pessoal, edita de uma maneira bonita, de maneira organizada. Por exemplo, ó, aqui estão as perguntas, né? Vou colocar aqui uma borda espessa ao redor. Esses daqui são o quê? São as respostas. Essas daqui são as análises estatísticas. Tudo isso daqui eu quero que vire uma célula só. Essa opção permite que eu faça isso, mesclar.
Tá vendo? Virou uma grande célula aqui em cima. Então, vou escrever respostas. Tudo isso daqui, eu quero que vire uma grande célula aqui. Pronto, mesclei. Análise estatística. Pronto. Dá para você fazer muito mais coisa com o seu Excel. Aqui eu estou colocando só um exemplo do que dá para ser feito. Bom, então aqui essa planilha 1, vou chamar estatística da quarentena. Pronto. Quero brincar aqui. Outra planilha. Essa planilha eu quero brincar de calculadora. Eu vou fazer duas colunas. Uma coluna que eu vou chamar de A, outra coluna que eu vou chamar de B. Vou colocar números totalmente aleatórios. Vamos pensar. -4, -2, 0. Tá vendo que tá aumentando de 2 em 2? Você reparou, né? Eu acho que o Excel também repara. Tá vendo que eu selecionei todos os números? Ó, eu vou continuar puxando eles. Ó, o Excel já entendeu o que você quis fazer. Ele é esperto. Tá bom. Centralizei. Agora o B. 0, 1, 2. Será que o Excel já entendeu a regra? Eu acho que já. Você puxa até onde você quiser. Então, aqui eu vou brincar de calculadora com isso. O Excel é a calculadora que a gente quiser. Eu posso fazer, por exemplo, A mais B. Eu posso fazer menos. Eu posso fazer multiplicação. A multiplicação no Excel é o asterisco. Eu posso fazer divisão. Eu posso fazer potência. Posso fazer várias coisas. Ó. Então, vamos fazer essas operações básicas. Como que eu faço qualquer operação? O igual, ele permite começar qualquer conta que você fizer. Mas não já ser igual, pode ser mais, pode ser um menos, qualquer coisa que remeta operações. Mas o igual é generalizado. Eu quero somar o A e o B, quero somar esse número que está na célula B3 mais esse número que está na célula C3. Dou Enter. Somou. Deu certo, né? Eu quero vir até o final. Se eu der aqui um clique duplo, ele já entendeu o que é para fazer. A menos B igual o número que está na A menos o número que está na B. Dou Enter. Pronto. O Excel já entendeu o que é para fazer, vindo até aqui no final, e vê que dá certo, né? Multiplicação igual o que está na A vezes o que está na B. Dou Enter. Ó, vê se essa multiplicação está certa. Eu acho que tá. Divisão, o que está na A, dividido pelo que está na B, dou Enter e vou até o final. Olha como o Excel é esperto. Impossível dividir por 0. Essa primeira é impossível de fazer. Interessante, né? Essas daqui que dão dízimas, você vem aqui, formatar células. Você quer que esse número tenha no máximo 3 casas decimais, vem aqui, colocou. Ó, aqui os exatos, ele colocou aqui do jeitinho que tá. E ele aparece a mensagem, impossível dividir por 0. Tem outras operações que são possíveis fazer. Por exemplo, não, vou colocar aqui. Potência. Dá para fazer potência? Dá, a potência que você quiser. Você quer levar o A ao quadrado. A potenciação no Excel ou na programação de uma maneira geral é circunflexo. A ao quadrado ou B ao cubo. Ó, igual, seleciona o número do A, circunflexo 2. Você está levando o A ao quadrado. Pronto. Centralizado. O B, qual que é o número que está na coluna B? Está na célula C3, circunflexo 3. Está levando ao cubo. Pronto, foi até o final. Interessante. Quer calcular raiz? Quero calcular raiz quadrada de A. Então, essa é a função raiz quadrada. No Excel, em português, raiz quadrada é só escrever raiz entre parênteses do número que você quer. Eu vou escolher aqui o B, porque o A tem negativo. Raiz quadrada de número negativo em R nos reais, você sabe que não vai fazer dar erro, né? Ó, ele está calculando a raiz. Raiz aproximada.
Ah, você quer um número raiz cúbica. O que você pode fazer para ser esperto? Você lembra que raiz cúbica é levar um número a 1/3. Então, você quer calcular a raiz cúbica de A. Então, é o A elevado a 1/3. Lembra disso? A elevado, entre parênteses, 1/3. Você está calculando a raiz cúbica de todos esses números. Vamos ver se dá certo. Qual que é a raiz cúbica de 8? É 2. Vamos mudar a raiz cúbica de 27? Deixa eu colocar aqui. Se você mudar aqui, tudo vai mudar na ordem, ó. Coluna muda. Raiz cúbica de 27 é 3. Certinho. Dá para você fazer a calculadora que você quiser. Agora, a aula de álgebra que a gente está entrando é equações do segundo grau. Vamos brincar de resolver algumas equações do segundo grau aqui no Excel? Será que ele é capaz de resolver? Bem, ele é capaz de resolver qualquer coisa que você o programe. Olha que interessante. Vamos pensar na equação do segundo grau. Forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Não é isso? Eu acho que é isso. Quando você resolve uma equação de segundo grau, qual que é o primeiro passo? Você separa em A, B e C. Depois, o que você vai achar? Delta. Então, eu vou pensar numa equação de segundo grau aqui. Um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Qual é o termo que está na frente do x ao quadrado? O termo que está na frente do x ao quadrado é 1. O A vale 1. Qual é o termo que está na frente do x? Qual que é o B? É 5. Qual que é o termo independente? 6. Pelo amor de Deus, essa formatação está horrível. Eu gosto tudo centralizadinho. Tudo centralizado. Meu título aqui eu quero em negrito. Deixa eu inserir uma linha antes para dar mais espaço. Bem, delta. Tem uma fórmula para o delta. Igual. Qual que é a fórmula do delta? É o B ao quadrado. Essa célula aqui que é o C28 ao quadrado. Que você pode fazer ela vezes ela mesma. Ou ela ao quadrado. Menos 4AC. Menos, pode dar espaço, mas não precisa. 4 vezes a célula que está no lugar do A. Vezes a célula que está no lugar do C. Que é o D28. Não sei se dá para clicar aqui. Então, vou escrever aqui D28. Selecionou. Dá Enter. Esse delta, pasme, dá 1. Como isso daqui já é resultado, vou fazer aqui de outra cor. Lembra o que acontece se o delta for positivo, se o delta for negativo? Se o delta for negativo, não tem raiz real. E eu vou querer que o Excel apareça essa mensagem. Então, aqui. Tem raízes reais? Tá vendo que ficou maior? Se eu quiser que esta coluna tenha o tamanho que cabe aqui, é só clicar 2 vezes aqui em cima, ela aumenta. Das mesmas maneiras, se essas colunas eu quiser que, acho que diminuam para ficar do tamanhozinho, eu clico aqui, ó. É que aqui o B era pequeno, mas não, vai ficar feio. Ou você põe ela menorzinha, enfim, o que você quiser. E aqui, enfim, tá ótimo desse jeito. Eu vou fazer agora uma formatação condicional. É uma coisa extremamente importante que a gente vai usar muito em Excel e também quando a gente fizer as programações de gestão de negócios 2. É a formatação condicional, nosso C no Excel em português, if no Excel em inglês. C é uma função, abre parênteses. Se o valor desta célula, tá vendo que eu cliquei no E28? Se o valor desta célula for menor que 0, ponto e vírgula, o que acontece? Eu quero que o Excel, que nesta célula apareça a mensagem. Qual que é a mensagem que eu quero que apareça? Eu quero que apareça uma mensagem, deve vir escrito entre aspas. É assim que o Excel entende que é para ele imprimir uma mensagem. Tem raízes reais? Se o delta for negativo, não tem. Essa mensagem que eu quero que apareça. Ponto e vírgula de novo. Agora,
caso contrário. Então, o que eu falei? Se o delta for negativo, se isso acontecer, aparece essa mensagem. Agora, ele vai verificar. Se isso não acontecer, ou seja, se o delta for maior ou igual a zero, tem raízes reais? Tem. Fechou parênteses, sempre separado por ponto e vírgula. Entendeu a sintaxe? Se, condição. O valor do delta for menor que zero. Se for menor que zero, ponto e vírgula. O que acontece entre aspas? Eu quero que ele imprima a mensagem, não tem. Agora, se isso for falso, ele vai imprimir a mensagem, tem raízes reais. Se eu der Enter, ele vai fazer o teste. Esse delta é maior que zero, tem raízes reais. Quais? x1, x2. Uma é positiva e outra é negativa. Como é que eu acho x1? Igual menos o b mais a raiz, entre parênteses, do valor do delta. Tudo isso daqui é numerador, né? Então, olha aqui, eu tô vindo aqui em cima, vou colocar esse numerador entre parênteses, porque tudo isso é dividido, dividido é a barra, dividido por quê? Por 2a de... Opa! Aqui que eu esqueci, 2 vezes o A. Ah, e retardadíssima porque eu tô colocando o A, né? O que é o A? O A é o valor da célula. A célula tá aqui, né? Ó, pronto. Agora tá certinho. Menos o B, que tá na célula C28, mais a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A, que tá nessa célula aqui. Enter. Deu certo. Esse é o X1. Esse é o X1? É. Esse é o X1. E agora o x2 igual menos o b, que está aqui. Esse eu usei, eu já esqueci, se eu usei a mais raiz de delta ou menos raiz de delta. Eu usei mais, tá? Agora eu vou usar menos. Então, menos o b, menos a raiz do delta. Tudo isso daqui entre parênteses, que é o numerador, dividido pelo denominador, 2 vezes o A está nessa célula, entre parênteses, igual, pronto. Achei as raízes. Olha que interessante. Isso daqui, pessoal, que eu vou aqui mesclar células, são as entradas. Entrada é o que você precisa digitar. Isso daqui são as saídas. Saídas é o que o computador vai dar para você. Então, basta você digitar o A, o B e o C. Olha que interessante. Aqui o nosso computador, ele resolve qualquer equação do segundo grau. Então, por exemplo, esta primeira equação que eu resolvi foi x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos pensar em outra para ver se está certo? Claro que vamos. Deixa eu pensar aqui. X ao quadrado mais 7x menos 10 igual a zero. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. X ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Pronto. Tem que estar na forma geral. Só vai me ajudar a reparar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem que é o A nesse caso? 1. Quem é o B? 7. Quem é o C? Menos 10. Vou digitar tudo. Quem que é o A? 1. Quem que é o B? Menos 4. Quem que é o C? 5. Quem que é o A? 1. Quem que é o B? Menos 1. Quem é o C? 2. Quem é o A? 1. Quem é o C? 9. Aliás, o B, 6. Quem é o C? 9. Agora, tudo isso daqui, eu quero que arrasta até aqui. Ó que interessante. É isso mesmo. Aqui, eu queria que esse delta não deu raiz exata. Então, ele calculou o número irracional. Mas se eu trocar aqui por mais, se não me engano, ele vai ter raiz exata. Aqui é óbvio. Perdão. Trocar aqui por mais, deu delta igual a 9, tem raízes exatas, as raízes são essas. O delta igual a menos 4, delta negativo, tem raízes exatas? Olha o que ele está falando para mim, não tem. Então ele vai achar o x1 e x2? Não vai. Está falando que aqui tem um erro no número.
Nesse caso, também não teve, mas se eu trocar, acho que aqui por mais, e aqui for mais 1, e aqui for menos 2, aí tem. Então tá. Exemplos aí, tá? De equações. Aqui, x² mais 6x mais 9. Essa, o delta dá zero. O que acontece quando dá zero? As duas raízes são o quê? Iguais. É uma raiz dupla. Olha aqui, deu certinho. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Procurem na internet, procurem na apostila de vocês do 9º ano, do primeiro, sei lá, uma lista de equações de segundo grau, cola aqui do lado, faz aqui e monta a planilha de vocês para ver se a planilha de vocês está resolvendo isso direitinho. Tá muito bonito isso, né? Uma brincadeirinha aqui para ser feita. Então, aqui essa segunda planilha, equação do segundo grau. Pessoal, por enquanto é só brincadeira, mas é uma brincadeira para você ver como que funciona o Excel, tem muita coisa para fazer. A terceira e última brincadeira, vou colocar aqui, planilha de notas. Vamos pegar as disciplinas que tem PM2. Quais são elas? Vamos escrever aqui. Disciplinas. Álgebra. Tem geometria. Tem gramática. Tem literatura. Redação, não sei se tem. História. Geografia. Física. Química. 3 pontinhos. Coloca aí o que você quiser. Quais as notas dessas disciplinas? PM1. As notas que vocês já sabem. Que vale 10. Tem AC, simulado e trabalho. Tem PM2. Tem a recuperação que vai depois, não vou envolver aqui ao caso. E tem, vou colocar aqui a média final. A PM1 sozinha vale 10. O AC vale 3, o simulado vale 4, o trabalho vale 3, a PM2 vale 10. Nesse caso aqui, pessoal, não posso usar a fórmula da média. Porque se eu colocar média e selecionar isso daqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai somar os 5 e dividir por 5, mas a nossa média não é calculada assim, porque esses 3 juntam uma nota só, né? Então tá bom. Para fazer essa média, eu teria que fazer como? Vamos supor, eu tirei 9 na PM1 de álgebra, eu tirei 3 de AC que faço as tarefas, 4 de simulado, 2 de trabalho e 8 na PM2. Então, para achar essa média, eu teria que soma, olha aqui a função soma, entre parênteses, daqui até a PM2, que está no G6, fechou, e dividir por 3, porque soma 30, o que eu fiz de errado? Eu estou somando do C6, porque eu não... Ué, tá certo. Vamos ver se aparece. Soma. Esse. Só um minutinho. Soma igual. C6 até o G6. Deu certo agora, não sei porquê. Somou 26. E o resultado dessa soma eu quero que divida por 3. Então essa é a minha média, essa redonda, para o que você quiser, por exemplo. O que eu quero fazer com vocês agora, você não tem a PM2. Supondo que você tenha todas as notas de todas as disciplinas, digita. Se você não tiver ainda a nota de AC, de simulado, de TR, digita o quanto que você acha que tem que ser essa média. Tá bom. E o que eu quero fazer com vocês é calcular, melhor falando assim, quanto, fazer aqui de outra cor, quanto que você tem que tirar na PM2 para sua média ser pelo menos 6. Como que é a média? Eu somo tudo e divido por 3. Que número dividido por 3 que dá 6? 18. Então, que nota eu teria que tirar na PM2 para essa média ser 6? Olha nesse caso, com essas notas excelentes, eu tirar 0 na PM2, minha média já é 6. Mas deixa eu baixar um pouquinho aqui, né? 7 aqui, se bem que esse bimestre vocês vão bem, porque estão entregando bastante coisa online, tá bom. Agora, na PM2, para média ser 6, a somatória de tudo tem que ser o quê? 18. Então, vou fazer 18 menos a soma do que já tem. Este mais, ou a soma do C6 até o E6.
E 6. Tô somando tudo isso. Ah, por causa daqui, né? Não, por que tá errado? Deixa eu ver se ele aparece a soma. Não, porque eu não pus igual. Soma do... Ah, porque eu dei um espacinho aqui, tá vendo? Você não pode dar espaço depois de escrever. Então, aqui a soma é 13. Então, se eu colocar 18 menos a soma, aparece. Eu tenho que tirar 5 para que a soma de tudo isso seja 6, é isso? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, não é 5, não. Quanto que deu esta soma? C6. Ah, porque eu não incluí o F. Agora faz sentido. Não incluí a nota do trabalho. Do C6 até o F6. Agora tá certo. A soma de todas as notas deu 15. Se eu tirar essa soma de 18, pronto. Se eu tirar 3 na PM2, essa nota aqui é suficiente. Então, vou chutar aqui uns valores. Geometria foi pior. 3, 2, 1 e 4. E TR 1 só. Minha situação de geometria está muito mais crítica do que em álgebra. Aí você vê que na PMI2 tem que tirar uma nota absurda, né? Nem com a PMI2 eu consigo, já me dá recuperação. Aí eu vou colocar aqui, selecionar a coluna que eu quero, no caso é a PMI2. E essa célula aqui, formatação condicional, eu acho interessante. Realçar regras das células, por exemplo, maior que ou menor que. Se eu usar de uma nota maior que 5, por exemplo, me preocupa. Valor da célula é maior que 5, então eu quero que apareça como? Eu quero que apareça, seleciona o jeito que você quer que apareça. Eu quero que apareça assim para dar um destaque que nessa disciplina de geometria eu tô de boa. Ou, ainda aqui, você quer colocar outra célula, formatação condicional. Se essa nota que eu precisar for menor que 5, aqui você escolhe se quer igual, maior, menor. Você quer menor ou igual a 5, você põe só formato personalizado, o formato que você quer. Então, quero que apareça itálico e cinza aqui. Uma nota ok que eu consigo tirar com preenchimento. Deixa eu tirar o preenchimento. Formato personalizado, preenchimento. Eu não quero que tenha preenchimento. Um preenchimento bem clarinho aqui. Ok. Ok, ó. Pronto. Então, a nota que eu preciso tirar em álgebra tá tranquila. A nota que eu tirar em geometria tá difícil, por isso que acende uma atenção aqui, tá? Então, você vê que o Excel, ele permite que a gente brinque, mas é uma brincadeira de fazer várias e várias coisas. Então, a tarefa de vocês, pessoal, é montar uma planilha dessa que preste para me entregar por e-mail para a próxima aula. Uma planilha composta dessas 3 planilhas, um arquivo composto dessas 3 planilhas. Primeiro, estatística da quarentena, faz perguntas numéricas. Ah, quer ver uma coisa interessante? Você quer perguntar sobre sexo, masculino ou feminino? Tá bom, né? Numérico, mas faz assim. 0 é masculino, tem que ser resposta binária. 1 é feminino. Ó, mãe é 1, pai 0, avó 1, irmão 0. Se você colocar as fórmulas para baixo, a média dá exatamente meio, porque tem número de homens exatamente igual ao número de mulheres. Mas se eu tivesse uma irmã, tá vendo que essa média aumenta, então tá mais perto de 1, tem mais mulheres. Ou perguntas binárias, tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, dá para você brincar disso. Equação do segundo grau, tenta fazer isso, pesquisa algumas equações, digita as equações, põe as entradas e vê se você consegue calcular as raízes direitinho. E faz uma planilha com as suas notas para ver a nota que você precisa tirar na PM2. E põe uma formatação condicional, assinando um alerta aí se essa nota for muito grande, tá bom? Faz isso e me manda por e-mail. É a tarefa de casa de vocês, vai valer as nossas notinhas de trabalhos, de entregas, de gestão de negócios. Foi um prazer, pessoal. Até mais.